Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo o que sempre quis saber sobre um curso em milagres. Mas tinha medo de perguntar. Paz, gratidão e perdão. Subscrevam o canal Sinergias Holísticas, Espiritualidade, somos todos nós. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón. Olá, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui com a Sheila, boa tarde, boa noite ou bom dia. E Olá. hoje vamos falar sobre o que é a cruz de Cristo que temos que carregar, se existe esse conceito no Curso em Milagres. Ok. Esta ideia da Cruz de Cristo para muitos seguidores de Cristo, não é? E podemos depois desdobrar isto em várias em vários tipos, não é? Nós temos a falar da Igreja Católica, depois estamos a falar dos evangélicos, etc. Pode depois desdobrar-se em muitas ramificações, mas nunca deixam de dar a entender que na cruz de Cristo, no fundo, Jesus foi sacrificado e ao ser sacrificado, ele sacrificou para expiar pelos nossos pecados, para nos salvar do pecado e ele é o símbolo da salvação pelo seu próprio sacrifício. Só que perante o curso de milagres da cruz para o curso em si não é um sacrifício nem punição, ok? Isto é apenas uma ideia equivocada que nós temos sobre isso. Na verdade, representa o último ataque do ego contra o corpo, como se a morte pudesse realmente vencer a vida. Portanto, perante o curso em milagres, a cruz de Cristo representa a última tentativa inglória do ego nos pôr na cruz e nos dizer sim, tu mereces morrer e sim, tu és pecador, ok? Jesus, na verdade, mostra que na crucificação, da ideia de crucificar o corpo pode ser realmente destruída, mas o espírito não pode ser tocado. Portanto, não ensines que morri em vão, no fundo é isto Jesus a dizer, né? Ensina em vez disso que não morri, ok? Então o curso insiste que o verdadeiro símbolo não é a cruz, mas a ressurreição, a prova de que a morte não é real. A cruz é apenas uma lembrança de que o ego pode parecer atacar, mas não pode vencer a vida eterna. Ok? Então, há uma passagem muito específica que chama, num capítulo Lições de Amor, no capítulo 6 do Curso em Milagres, né, que especificamente fala sobre a questão da crucificação e diz: ensina só o amor, pois é só isso que tu és. E isso era o verdadeiro símbolo da ideia da cruz, não crucificação, mas da cruz de Cristo, que é se nós formos a pensar em termos de cruz, não é? A cruz é, temos o símbolo vertical, que é o pai e o filho, não é? Uma linha vertical, pai e filho, e depois o Espírito Santo, que é a linha horizontal. Então, a linha horizontal está o Espírito Santo, na linha vertical está o pai e está o filho. Criou-se uma distância entre o pai e o filho apenas porque o filho quis experimentar a ideia da separação. Então, nós temos uma linha vertical em que o pai está acima e o filho aparentemente está abaixo. E depois temos uma linha horizontal que parece cruzar esta linha vertical que diz Espírito Santo é aquele que a quem tu entregares, se te entregares o teu tempo de existência, vai te ajudar a restaurar a tua perfeita santidade, a lembrar que tu já és um com o Pai. Então, quando a cruz interseta no tempo e no espaço, neste caso é o espaço, a Sim. distância que se criou entre o Pai e o Filho, e o tempo que é dado ao Espírito Santo, no fundo a linha do tempo, quando é entregue ao Espírito Santo, ele depois colapsa no aqui e no agora, ou seja, a interseção da cruz vai dar o aqui e o agora, o Que é eixo, um ponto, certo? Que é um o ponto. eixo do espaço e o eixo sim, e o eixo do tempo acaba por se cruzar num único momento que é o momento presente, o aqui e o agora, o ponto 00. Nesse ponto 00 em que nós percebemos que nós não somos definidos pelo tempo, porque não somos esta persona que criamos com esta personalidade que nós criamos ao longo do tempo, baseada no corpo, e também não somos separados em termos de espaço do pai. Na verdade, pai e filho são exatamente a mesma coisa, são o zero absoluto.
em termos simbólicos. Então, o que acontece é que o tempo e o espaço colapsam e nós transcendemos a ideia do tempo e do espaço, assim como Jesus fez. Voltando então à origem de que eu sou um com o Pai, eu sou o único filho de Deus, no sentido em que só existe uma única criação de Deus e essa criação é una com o seu Pai. Se houvesse mais do que um, significaria que Deus amaria mais coisas, e mais coisas, na verdade, são apenas ideia da separação, e não havendo separação de todo, não pode haver mais, a não ser a Criador e a criação fundidos num só. Há uma lição do curso que diz: Eu só sou um único ser unido ao meu Criador e a minha salvação vem do meu único ser, o que significa que a salvação vem do meu único ser, o meu ser unido a Deus, e quando eu me lembro que eu e Deus somos um, nós extinguimos completamente a ideia de que é necessário sacrifício, nós merecemos ser punidos, porque na verdade isso é tudo manifestações do ego, a tentativa do ego nos fazer crer que de facto nós somos separados de Deus e que merecemos ser castigados e punidos, e por isso é que fomos condenados, entre aspas, a estar em exílio num mundo onde aparentemente assumimos a forma de carne, né? Carne e osso, uma forma humana, e aqui somos tentados a pecar, a errar, etc, etc. E pronto. A ideia original da cruz é: lembra-te que tu só és amor, e na lembrança de que tu só és amor, és exatamente como Deus te criou, tudo colapsa no aqui e no agora, e tu voltas a lembrar que a cruz só servia para te lembrar que aqui e agora é onde tu és e onde tu vives para sempre. Ok? Ok, muito obrigado. E agora, talvez hoje, não sei, uma última pergunta, que é como ouvir a voz de Deus? Como é que é possível ouvir a voz de Deus? E é possível ouvir várias vozes ou temos que ouvir uma? Como é que isso funciona? Explique na prática. Obrigado. Ok. A questão de ouvir a voz de Deus, isso é muito importante porque há muitas pessoas que dizem: tu falas em Espírito Santo, falas em ouvir o Espírito Santo, escutar o Espírito Santo, seguir o Espírito Santo, que no fundo é a voz por Deus, não é? As pessoas podem dizer: eu escuto a Deus, ou eu escuto o Espírito Santo, é a mesma coisa, porque o Espírito Santo é como se fosse a voz do Espírito, que é santo, está-te a lembrar que é santo e que no fundo é a voz de Deus. Essa voz, há muita gente que diz que não ouve, não escuta, há pessoas que dizem que isso é uma alucinação, que isso nem sequer existe. Ora bem, se nós não tivéssemos um guia dentro de nós para nos libertar do sonho, eu não sei como é que a gente se libertaria do sonho. Se estamos a dormir e não temos e estamos identificados com o fragmento do sonho em si, eu ainda acho que eu sou este corpo, eu ainda acredito que este corpo é real, é verdadeiro e que existe aqui eu sou isto, vai ser um bocado difícil nós estamos a despertar para a consciência de quem somos. Então, o nosso Pai Criador, no momento em que nós pensámos, sonhámos, imaginámos a possibilidade absurda, né, de sermos separados dele, e daí é tão absurdo que isto só poderia, quanto muito, ser um equívoco de percepção, só poderia ser uma ilusão, um sonho. Nesse momento ele lançou a sua voz para nós, para corrigir a ideia de que estamos aqui e para essa voz nos trazer de volta para casa. Ou seja, todo momento, eu toda hora lembrar: tu não estás aí, tu és um comigo, tu és perfeito amor, etc. Seguir essa inspiração divina que já existem em nós. Então, como é que nós ouvimos essa voz, uma vez que, em primeiro lugar, e com muito ruído, a primeira voz que surge por omissão é a voz do ego, que é a voz do medo. O curso afirma então que Deus não fala em palavras, nem sinais externos, ok? Nós não, se estiverem à procura de sinais a ver se consigo encontrar Deus fora, não existe. A voz de Deus é o Espírito Santo, realmente presente na nossa mente, que traduz a verdade eterna em formas que possam ser compreendidas no sonho por nós. Ou seja, ele vai pegar em toda a nossa capacidade cognitiva barra, né, mental de entender determinados símbolos do sonho, e vai pegar nesses símbolos do sonho para traduzir em paz, para reverter-nos ao lugar de paz. Olhar para coisas que nos perturbavam profundamente, medo, com angústia, com stress, e ajudar a mudar a nossa percepção para a paz. Essa voz é calma, mansa, não impõe. É sempre contente, com paz, inocência e amor. Então, como é que eu distingo a voz do ego da voz do Espírito Santo? A voz do ego é sempre evasiva, é sempre impulsiva, é tens que fazer agora, senão vais perder a oportunidade, é sempre dentro de uma linha de tempo, é se tu não agarras esta oportunidade, se tu não fores atrás, se tu não começares a fazer isto, vais falhar, vais fracassar, vais perder a oportunidade, etc. Tem sempre a ver com a ideia da perda, a ideia da falta, a ideia da escassez. É sempre uma voz que me traz ansiedade em relação ao futuro e me faz sentir deprimida em relação ao passado. A única coisa que ele faz é perpetuar a ideia de que sim, eu sou separada de Deus, e porque eu não sou como Deus me criou, eu estou aqui por conta própria, tenho que me esforçar, tenho que me sacrificar, tenho que me crucificar, aí está,
para conseguir obter alguma coisa, para conseguir fazer alguma coisa. E isto é, no fundo, afastar-nos cada vez mais do nosso ser, é focar na ideia do ter e do fazer e nunca na ideia do ser, ok? Porque o próprio ego não sabe quem nós somos. E se nós começarmos a fazer essa pergunta, quem eu sou ou o que eu sou, na verdade não vamos obter resposta do ego, certamente, porque ele não sabe quem nós somos. Então, a voz do Espírito Santo, por sua vez, é calma, é serena, é mansa. Ela nunca, nunca, em nenhuma circunstância, vai impor. Ela vai vir como uma espécie de convite, um convite ao silêncio, um convite a permanecer aqui agora, um convite à paz, um convite a calma, está tudo bem, confia. Se há uma coisa que esta voz nos diz no início, quando ainda estamos muito amedrontados com este sonho, quando ainda acreditamos que isto tudo é muito real, e que de facto nós podemos viver aqui muita dor e muito sofrimento porque não estamos a pensar com Deus, mais uma vez, o que esta voz vai fazer muitas vezes é dizer confia, está tudo bem, não há nada a temer, confia, está tudo bem, não há nada a temer, segue o caminho, estás a ir bem, confia, e é muito à base da confiança. Ela vai sempre transmitir-nos confiança, vai sempre transmitir-nos uma paz e uma leveza de tal modo que quando eu faço as escolhas com o Espírito Santo quase dá a sensação que aquilo era a coisa mais natural que poderia acontecer. Não poderia ter escolhido de outra maneira porque eu estou a escolher na presença dele. Ok? O Espírito Santo não vê as coisas como esquerda ou direita, um é melhor do que o outro, tu tens de escolher a esquerda ou a direita. Isso é outra forma do ego nos confundir. É acreditar que uma escolha que eu faço é melhor do que a outra. Na verdade, o que o Espírito Santo nos vê lembrar é onde quer que tu estejas, está a paz de Deus, porque Deus caminha contigo o tempo inteiro. Portanto, se tu fores para a esquerda é onde estás com Deus. Se fores para a direita é onde estás com Deus. Aí está. Não há separação entre ti e Deus. Só que o ego vai-nos pregar esta ideia que se eu for para a direita e na verdade Deus queria que eu fosse para a esquerda, então eu distanciei-me de Deus. Só que é impossível, porque se eu e Deus somos um e Ele habita em mim aqui e agora e eu habito nele ao mesmo tempo, somos inseparáveis. Então a ideia de escolher errado não existe, porque é o ego a tentar dizer que no mundo posso fazer escolhas erradas, ao longo do tempo posso fazer escolhas erradas, e isso é tudo um equívoco, ok? Então o que é que a voz vai fazer? A voz fala a cada instante e vai lembrar que o teu único problema é que tu não escutas ativamente, porque se tu escutasses verdadeiramente, tu só ias sentir paz, não ias sentir outra coisa. Não ias sentir que estás a errar, não ias sentir que estás a pecar, não ias sentir que aquilo, as mágoas, as tristezas, as angústias, porque isso tudo é o ego a fazer-te acreditar que de facto alguma história, alguma coisa que tu tenhas feito ou alguma escolha que estejas a fazer agora, realmente te pode separar de Deus. Então voltamos outra vez ao problema de todas as questões. Porquê é que eu não escuto a voz de Deus? Porque eu ainda acredito que eu posso estar separado de Deus e que qualquer escolha que eu faça é uma escolha que pode me distanciar de Deus, é impossível. Ok? Então, como é que nós distinguimos a voz de Deus da voz do ego? O ego é urgente, barulhento, crítico, gera imensa ansiedade. O Espírito Santo, tranquilo, simples, sereno, deixa-te em paz, mesmo que não saibas como vai acontecer. E há uma coisa que o Espírito Santo te traz, que é plena confiança, que mesmo quando as coisas não acontecem como tu esperavas, mesmo quando aparentemente tu devias ter agarrado uma oportunidade e não agarraste, tu ainda vais sentir paz porque tu dizes, não é naquilo que está a minha felicidade, ou é naquela oportunidade, ou não é naquela pessoa que estava a razão para eu ficar melhor. Na verdade, a paz já está aqui agora, e se está comigo, então as escolhas são apenas ilusórias, não há escolha verdadeira. A única escolha verdadeira é escolher, escutar o Espírito Santo e estar em paz comigo aqui e agora. Ok. Agora, para terminar hoje, porque temos um bocadinho, hoje vamos terminar um bocadinho mais cedo, quero um exemplo concreto de como ouvir a voz de Deus e como ouvir a voz do ego. Mas um exemplo, tu te lembras na tua prática? Claro, claro, está Ok. tudo bem. Eu posso pegar num exemplos tão simples quanto, sei lá, uma oportunidade de trabalho, pronto, vamos dizer assim. Uma pessoa quer muito ter uma oportunidade de trabalho. E depois, em vez de ter uma oportunidade de trabalho, por acaso são-lhe oferecida, sei lá, mais 2 ou 3 oportunidades. E depois a pessoa fica na dúvida: vou para esta ou vou para esta? Qual delas é que é a certa, não é? E até vamos dizer que as duas estão mais ou menos alinhadas com aquilo que a pessoa até gosta de fazer, ou que pelo menos irá satisfazer as necessidades dela naquele momento. E ela fica muito na dúvida de, então, e se eu escolho esta e depois não, devia ter escolhido a outra? E se eu vou para uma outra, né? Porque a tentação do ego é sempre achar que existe uma coisa que é melhor do que a outra. E ficarmos
fazer-nos sentir cada vez mais tensos com esta ideia de que existe uma oportunidade que é melhor do que a outra e se eu agarrar esta, posso perder a outra, se eu agarrar a outra, posso perder esta. Pronto. Então, a melhor coisa a fazer é entregar ao Espírito Santo e pedir para que ele largue a ideia de que eu estou a decidir alguma coisa por conta própria, porque se nós ouvimos com o ego claramente vai dizer que ao agarrarmos uma oportunidade estamos a perder outra. E isto não vai trazer paz, porque eu digo assim, ok, se eu escolher com medo, escolho A, eu vou depois sentir medo de não ter escolhido B. E se eu for para B, eu vou sentir medo de não ter escolhido A. Portanto, eu vou ficar em tensão na mesma. Se estou a escolher por medo, as duas oportunidades são boas, mas eu não vou estar em paz. Então, principalmente nestes momentos em que nós estamos numa bifurcação em que qualquer escolha que eu faça vai criar tensão, eu largo todos os pensamentos, largo todas as ideias e largo o impulso do ego, que é vai para já vai já para aquele, tens que agarrar aquele, senão é uma oportunidade perdida, tens que ir já a correr. Não, larga a ideia desse. Lembra-te, se as oportunidades foram apresentadas, é sempre para a prática do perdão, é sempre para tu desfazeres o medo, é sempre para tu reconectares contigo mesmo, entras em conexão contigo e dizes, e não é esta a voz que eu quero escutar, não é o Senhor do medo que eu quero escutar o Senhor do amor ou o Senhor da verdade. Então, primeiro eu escolho estar em paz, então digo assim, Espírito Santo, olha comigo para estas duas decisões, eu estou em tensão porque aparentemente eu posso perder uma oportunidade escolhendo automaticamente outra, porque é sempre essa ideia que eu quero pregar. Ajuda-me a ver paz em vez disto. Então, quando eu estou a não pedir mais por aquele eu, por omissão, quero escolher logo por tensão e peço logo ao Espírito Santo para, em oração, para ele escolher comigo. Na verdade, o que acontece, pelo menos essa é a minha experiência direta, é que ele nunca te vai dizer este caminho é melhor do que o outro. Eu até pode ser que as pessoas recebam essa clareza, só que ele dizer que um caminho é melhor do que o outro é a mesma coisa que está a dizer que tu és separado, ou seja, que se tu fores para um caminho estás-te a separar do outro e vais sempre gerar atenção. Então a conversa ou o diálogo que o Espírito Santo tem contigo é onde quer que tu vais estar sempre em paz. Onde quer que tu sigas, seguirás sempre em paz. Não interessa o que tu estás a escolher. A questão é se estás a escolher em paz. É se tu estás o que quer que tu faças, que faças em paz, sabendo que o caminho que tu vais traçar é exatamente o caminho que tu devias percorrer para as lições que tu vieste aprender. Então, quando nós entramos nesse estado de paz, quando nós conseguimos estar mesmo nesse centro de paz, eu posso ter alguma queda, dizer, ok, vou por esta e há de ser o que Deus quiser. E quando digo há de ser o que Deus quiser, já não é no medo de há de ser o que Deus quiser porque estou a seguir à toa. Não, eu sinto que de alguma forma agradeço pela outra oportunidade, mas é esta que eu vou seguir. Então, quando eu sigo esse caminho, eu sigo com o meu ser total, ou seja, eu não estou a sentir que a outra opção que eu não escolhi está fora de mim, mas pelo contrário, ela está incluída em mim, porque onde quer que eu estivesse era o único sítio que eu tinha que estar. Então ele lembra-te que tu não és um ser dividido, que tu não és dividido por oportunidades nem por opções de vida. Não és dividido por teres, sei lá, escolhido um parceiro A em vez de um parceiro B. Que na verdade tu vais ser sempre feliz onde quer que tu estejas, porque a felicidade perfeita mora em ti e está sempre contigo. Não depende das escolhas que tu fazes do mundo, mas Uhum. sim da tua escolha de estar em paz aqui e agora. Então, esse é um perfeito e claro exemplo de como é que, na prática, não é, nós percebemos como é que o ego realmente não sabe nada e como é que nós podemos escutar, o Espírito Santo, ok? Outro exemplo, sim, rápido e simples é uma coisa tão simples quanto, sei lá, eu vou fazer uma viagem, pode ser de avião, pode ser de autocarro, ou seja o que for, e de repente, eu, por algum motivo eu atraso-me, ou então o transporte atrasa-se e depois eu vou para outro sítio, e depois entretanto perco-me e depois acontece um imprevisto, que é eu perdi o transporte em si. Primeira coisa que acontece na nossa rotina é ficar logo chateado ou aborrecido, porque é que eu perdi o autocarro, ou porque é que o autocarro atrasou-se, ou porque é que eu atrasei-me, não é? E sempre arranjar, salta, a culpa vir sempre ou para mim, ou para o condutor do autocarro, ou para o horário em si, pronto, ou qualquer coisa vai ser sempre a razão do meu transtorno. Tem que haver sempre culpa. Alguém tem que ser culpado pelo meu transtorno. E aí eu estou, claro, a escolher com o ego porque não estou a perceber que eu podia ver paz em vez daquilo. Então, por omissão, claro, vai ser o ego a dizer, não sei o quê, sei o que mais, atrasou, ou eu atrasei, não sei o quê, e começa a remoer, a remoer, a remoer, a remoer, a remoer, principalmente quando nós consideramos que seja uma viagem importante ou alguma coisa que era crucial para nós.
Quanto mais importância nós damos a essa escolha ou a esse caminho, mais o ego vai nos tentar a ficar irritados, chateados, frustrados. Então o que é que nós fazemos? Entramos em oração naquele momento e diz, eu não quero saber quem tem razão, não quero saber o que aconteceu, a única coisa que eu quero é estar em paz. E eu peço outra vez a paz do Espírito Santo. Não quero ouvir esta voz, não me interessa ouvir esta voz que diz que devia estar irritado, chateado, frustrado, porque isto não vai resolver absolutamente nada. Eu preciso de entrar em alinhamento comigo. Então, oro ao Espírito Santo e digo, olha, eu acho que eu me perdi no caminho, ou acho que atrasei-me, ou estou atrasado para alguma coisa. Ajuda-me a ver paz em vez disto. E eu aí o que é que eu estou a fazer? Estou a pegar em todos os pensamentos de ataque que estão a ser infligidos a mim, não é? Mesmo que eu culpe o outro, na verdade o ataque está em mim. Larga esses pensamentos de ataque, peço ao Espírito Santo. Quero ver paz em vez disto, quero ver paz em vez disto, e às vezes isto tem que ser quase como um mantra, ok? Não vai sair logo a primeira afirmação, que isto vem com a prática, o treinamento. E na medida que eu vou pedindo, olha, quero ouvir a tua voz em vez do ego, quero ver a tua voz em vez do ego, quero a tua presença, a tua presença. E sendo, à medida que vamos fazendo isto, vamos realmente começar a sentir mais paz. E nesse momento em que eu sinto paz, eu digo, literalmente vamos ouvir a nossa voz, não há nada de errado, tipo, está tudo certo, tu continuas a ser santo, perfeito, filho de Deus aqui e agora. É mais uma vez o ego a querer-te fazer acreditar que múltiplas formas te podem transtornar, irritar e chatear, e que quando tu não estás num determinado sítio, a uma determinada hora, como tu achavas que devias estar, algo de errado está a acontecer. Ou não tens as circunstâncias perfeitas, ou não tens as pessoas certas à tua volta, algo errado está a acontecer. Não está nada de errado. A única coisa que tens de fazer é pedir para eu mudar a tua percepção, porque é a tua percepção que está errada, não é a situação em si. Então, se tu me entregares os teus pensamentos que te transtornam, que te irritam, que te aborrecem, eu vou-te mostrar que, na verdade, tu podes sentir paz agora e que está tudo bem. Então isto é literalmente largar o passado, é largar aquilo que eu pensava que era certo e em prol daquilo que é errado e deixar de saber que fingir que eu realmente sei o que é que eu estou a pensar, ou estou a dizer, ou estou a fazer, e deixar que o Espírito Santo me mostre realmente o que é, interpreta por mim isto tudo que eu estou a pensar, porque isto só me está a criar ruído. Então, cada vez que perdoamos, o ruído do ego baixa e a voz de Deus torna-se cada vez mais clara, ok? Então o curso não pede que procures a voz fora, mas que aprendas a aquietar a mente para reconhecê-la realmente que ela está dentro de ti. É afinar o ouvido interno e parar de escutar o ruído fora, ok? E de encontrar testemunhas fora que realmente provem que tu tens razão para estar transtornado, ok? Porque o pior é quando nós começamos a falar com as pessoas e a querer que elas comprovem que realmente eu tenho razão para estar frustrada. Ah, o autocarro não veio. Pois é, o condutor é mesmo mau, eu não sei o quê. Hoje em dia já nem respeita os horários. Pois aí, então aí é que já estás mesmo a navegar completamente no ego, que é quando já arranjaste testemunhas cá fora para confirmar que realmente tu tens razão para estar irritada ou chateada. Aí não há paz. Então, se queremos realmente ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus por nós, queremos realmente estar em paz, temos que largar a razão para poder escutar aquilo que é verdadeiro, ok? Então, resumindo aqui, fechando um bocadinho, concluído estes dois temas, a cruz do curso em milagres não é sacrifício, mas é prova de que o corpo não é a tua realidade e que o ego nunca pode vencer a vida, nunca pode vencer o amor. O medo é fraco, o amor é forte. O amor é mais forte do que o medo. Ouvir também a voz de Deus é aprender a reconhecer o Espírito Santo na nossa mente, suave, sem julgamento, sempre trazendo paz. Ok? É isso. Ok, muito obrigado, Sheila. Por hoje é tudo. Despedimos com amizade e até breve. Até breve. Obrigada.